Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Para moldar o nosso coração, Deus trabalha de infinitas formas, a maneiras diferentes, tanto do Senhor falar, como se revelar para nós, mostrando para nós a sabedoria de um verdadeiro coração que teme ao Senhor. Uma delas é ver o testemunho de vitória ou de derrota de uma outra pessoa, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros e andar nos acertos destas pessoas. Como também entender e compreender que apenas um coração íntegro e sincero e que adora a Deus da maneira que Deus deseja e não de uma maneira personalizada, agrada ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que nessas infinitas formas de Deus trabalhar na nossa vida, que em especial muitas delas nós não compreendemos e tentamos até sair de algumas situações, sempre tentando buscar o conforto nosso, onde nós deveríamos era buscar a presença de Deus e entender por que tais circunstâncias acontecem na nossa vida. É por isso que neste trimestre de Escola Bíblica Dominical nós estamos estudando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Como Deus trata com o seu povo quando o seu povo não está lhe agradando, a fim de que as suas promessas sejam cumpridas porque Deus é fiel, mas o povo não está em posição de fidelidade para que a promessa se cumpra. E aí entra o Deus com as disciplinas, com os castigos, com os inimigos que cercaram Israel, e muitos trazidos pelo próprio Deus, como Deus fez prosperar Naamã, trouxe os Caftorim da ilha de Creta, que são os filisteus, trouxe Nabucodonosor, segundo Abacuque 1:12, para castigar. O Deus de toda a terra está no controle de tudo. E Ele fará coisas infinitas, grandiosas, para chocar a nossa alma, para dar vitória ao seu povo. Deus, Ele é fiel. Na lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical desta semana, nós iremos estudar sobre o reinado de Ezequias. Os 3 tópicos dessa lição são, primeiro, o justo reinado de Ezequias. Segundo, Senaqueribe invade Judá. E terceiro, a oração do rei e o livramento do Senhor. Fique conosco até o final para nós compreendermos essa história impressionante do reinado de Ezequias. O futuro rei Ezequias viveu num contexto de saber muito bem o que significa a palavra e o conselho de um profeta, os ensinamentos para temer e voltar para o Senhor, mas também viu o seu pai de forma desordenada, institucionalizando o culto a falsos deuses. Nem todo filho de peixinho é. Nem todo mundo que nasce em um contexto dificultoso em sua vida necessariamente terá uma vida perdida. Deus tem os seus propósitos na vida de cada um. E na vida de Ezequias foi desta maneira. Nascendo numa família que praticava idolatria, conhecendo muito bem tudo isso, mas ele passou a conhecer e entender quais eram os caminhos do Senhor. E foi por estes caminhos que o rei Ezequias andou. Ezequias foi apenas alguém escolhido por Deus ou mais um dos reformistas que fizeram o que agradava ao Senhor? Ou nele também havia um coração semelhante ao de Davi, que sempre se voltava para a presença de Deus? Então a pergunta que deve ser respondida, primeiramente, é esta: por que Deus ouvia Ezequias? Por que Deus ouviu Ezequias? Deus ouviu Ezequias porque o seu caráter e as suas obras eram diferenciadas dos outros que governaram Judá e Jerusalém. As referências vão ficar aqui do meu lado. Por que Deus ouvia Ezequias? Por que Ezequias era tão amado pelo Senhor? Primeiro, porque ele era reto e perfeito. Segundo, porque ele confiou no Senhor e era prudente. Porque ele guardava os mandamentos do Senhor. Porque ele extinguiu a idolatria. E por causa disso, nele houve prosperidade material. E ele fez várias construções
no sul de Israel, em especial em Jerusalém, construindo um túnel de 540 metros que posteriormente foi necessário para muitas coisas importantes em Jerusalém. Ezequias era reto e temente a Deus porque ele parava para dar ouvidos à palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse em João 15,14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Em Gênesis 18:19, Deus via algo em Abraão. E por causa disso, a comunhão de Deus com Abraão foi profunda. Deus revelando coisas profundas de um futuro longínquo a Abraão, o chamando de meu amigo. Houve basicamente 3 momentos importantes na vida de Ezequias. O momento de prosperidade, de sucesso, em que Deus ia à sua frente, mas houve também os momentos de lutas, de adversidade, em que o inimigo veio até Ezequias. E por causa disso, houve contrição, houve oração, e Deus lhe deu vitória física e espiritual contra o inimigo de suas almas. Começando a reinar aos 25 anos de idade, no seu primeiro ano, iniciando santificando a casa do Senhor e o seu altar, assim também como os levitas para ministrarem a obra do Senhor, Ezequias sabia muito bem que toda a ira de Deus que estava sobre o seu povo, inclusive o próprio cativeiro de Israel que já havia acontecido, é porque eles deram as costas ao serviço sagrado do Senhor e não adoravam mais a Deus da maneira que Deus institucionalizou com Moisés. Por isso que em 2 Crônicas 29, 10 e 11, Ezequias diz: agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes incenso. Os levitas de pronto obedeceram ao rei, purificaram todos os utensílios da casa do Senhor. Depois de terem purificado todos os utensílios da casa do Senhor, eles entraram na casa do Senhor para iniciar as ministrações diante do Senhor. Não havia e não há renovo sem antes que a imundícia saia de dentro da casa do Senhor. E Ezequias sabia muito bem disso. E depois disso, o progresso veio de forma majestosa sobre esse ministro e sobre o seu ministério. A alegria voltou à casa do Senhor. Ezequias restabeleceu o sacrifício, trazendo todos os animais, assim também como os levitas para ministrarem a adoração. Também trouxe os videntes, e eles ministravam ao Senhor e ouviam as palavras do vidente ou do profeta, e se prostravam diante de Deus e cantavam cânticos ao Senhor, porque a imundícia da idolatria foi retirada. E agora o único Deus a ser adorado é o Senhor Todo-Poderoso. Depois disso, eles celebraram a Páscoa ao Senhor, e o Senhor purificou, sarou a terra, perdoou os seus pecados, e eles viviam em fidelidade diante do Senhor. Em 2 Reis 18,6 diz: se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos do Senhor, tinha dado a Moisés. É um novo tempo para Jerusalém e para Judá. Muitos entendem que Ezequias fez essa reforma apenas com o medo do cativeiro do norte, porém, olhando para o contexto das Sagradas Escrituras, nós vemos que Ezequias era alguém que ouvia a palavra e que a própria Sagrada Escritura, em 2 Crônicas, capítulo de número 32 e o verso 1, diz que eles viviam em fidelidade. E nesse contexto de fidelidade foi que o inimigo apareceu. O inimigo sempre tentará, entre aspas, nos dar um contexto de conforto quando estamos mais inclinados a fazer a sua vontade do que a de Deus. E quando entendemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, logo quem irá se inquietar? O inimigo, porque não há mais idolatria,
porque não há mais imundícia, porque Deus sarou Israel e sarou o seu povo. E agora eles deveriam permanecer em fidelidade, porque teriam as armas espirituais para vencer o inimigo. Mas o inimigo veio pelejar contra Ezequias. Fazer reformas quando já está estabelecido uma tradição de pecado e de desvio diante da presença do Senhor é algo desafiador e inquieta também o contexto espiritual. E era nesse contexto que Ezequias estava vivendo. E agora o inimigo do povo de Deus, Senaqueribe, se aproximou da terra de Jerusalém. Após Senaqueribe invadir as cidades fortificadas de Judá, Ezequias se submeteu ao rei e disse: tudo o que me impuseres pode levar. E eles levaram e foi retirado o ouro das portas da casa do Senhor, incluindo também a prata. Mas Senaqueribe, com os seus mensageiros, não queriam apenas isso, queriam muito mais. E eles estão agora entendendo que eles conseguirão vencer Ezequias e Jerusalém, porque acham que eles estão confiando no Egito. E com isso, Senaqueribe está profanando e desafiando, não Ezequias, mas o Deus de Ezequias, pois submeteu o rei a tocar naquilo que foi purificado anteriormente, que foi a casa do Senhor. E agora ele está afrontando ao Deus de Israel. Mexeu com quem não deveria mexer. O terror tendo se apoderado de Ezequias e de todo o povo, Ezequias vai consultar quem? Vai consultar a palavra, vai consultar o profeta Isaías. E a resposta do profeta Isaías, no próprio livro dele, Isaías capítulo 37, e versículos 6 e 7, é esta: assim direis ao vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto, a espada na sua terra. Quando nós honramos a Deus em momentos decisivos da nossa vida, Deus interfere de forma sobrenatural para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas, e todos aqueles que dão um passo de fidelidade para Deus vão ter não mérito diante de Deus, mas vão desfrutar da graça e do favor do Deus Todo-Poderoso. Ele não foi consultar uma pitonisa como Saul, ele foi consultar a palavra do Deus de Israel. E ele ouviu a resposta de onde advém a sua vitória, a resposta do Deus que faz o inimigo voltar atrás. As qualidades que mostram que Deus ouviu Ezequias em sua oração foram citadas no início do vídeo. Porém, uma das coisas importantes a ser citada, que está em 2 Reis 18:4, é que Ezequias destruiu a Neustã, a serpente de bronze que Deus havia ordenado Moisés levantar para ensinar a eles como símbolo da figura de Cristo que seria levantado, onde o próprio Cristo cita essa serpente em João capítulo 3. O comentarista da lição, Cleito Pomeneri, ele diz o seguinte a respeito de símbolo e aquilo que o símbolo aponta, e quando este símbolo é transformado agora naquilo que ele próprio aponta, provocando assim idolatria e logo a ira de Deus. Abre aspas. Os símbolos degeneram-se quando não apontam mais o objetivo último, que é Deus. Se transformarmos o próprio símbolo naquilo que pretensamente era para significar, o significado transforma-se em significante, tornando-se assim um ídolo. Não foi ordem de Deus se prostrar e adorar nenhuma imagem de escultura. Você pode ler o contexto de Deuteronômio 4, onde já falamos em aulas anteriores sobre isso. Deus estava, de forma pedagógica, ensinando algo que viria, e esse algo já veio, que é Cristo, onde tudo se cumpriu nele.
E agora em Cristo, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nós temos a consolação do Espírito Santo de Deus. E o maligno não nos toca por causa da comunhão que há entre nós e o Senhor. Diante das ameaças de Senaqueribe, Ezequias fez uma profunda oração diante do Senhor. No capítulo 37 de Isaías, deixada escrita a partir do versículo 15. E ele recebeu o conforto da parte de Deus através do profeta. É descrita uma forte profecia contra Senaqueribe. E Deus deixa bem claro no capítulo 37 e no versículo 35 que tudo isso que Deus vai fazer contra Senaqueribe é porque eu ampararei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Chegando ao fim de sua vida, profetizado pelo próprio profeta, que ele deveria colocar em ordem a sua casa, ou seja, preparar um sucessor para o reino, porque ele não vai sair de cima da cama, mais uma vez entra a ardente oração fervorosa do rei, lembrando a sua vida de fidelidade. E Deus, mais uma vez, ouve a oração de Ezequias e lhe concede mais 15 anos de vida. Nós cremos que o Deus de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão que temos com o Espírito Santo, faz com que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós oramos bem, receba a nossa oração e atenda os nossos pedidos e sare as nossas feridas. Deus ouviu Ezequias e o quadro de sua vida foi mudado. E Deus lhe deu uma vida farta de mais 15 anos. E em tudo o que mostrava a diferença de Ezequias em sua comunhão com Deus é que ele sempre se voltava para a palavra de Deus. Nos momentos mais importantes da vida de Ezequias, a direção que ele buscava não era outra, a não ser a direção da santa e poderosa palavra de Deus. Esse é o segredo, que não é segredo, do sucesso de Ezequias, que teve 3 momentos. Um momento de muita prosperidade, depois um momento de muita luta com os inimigos, depois ele teve a vitória da parte de Deus, depois veio-lhe uma enfermidade, mas também nem tudo são fidelidade na vida dos servos de Deus. Continuamos sendo falhos, e uma hora ou outra o nosso fim também é errar. E Ezequias não sabia que mais um laço do inimigo estava se aproximando dele, quando os oficiais da Babilônia vieram para espionar a cidade de Jerusalém, porque eles sabiam muito bem que iriam invadir e levar Judá cativa, porque também Judá e Jerusalém iriam cometer idolatria, iriam mais uma vez profanar o nome santo do Senhor, e de uma vez por todas, os judeus, a tribo do sul, seria levada para a Babilônia. Também na vida de Ezequias, nós vemos os altos e baixos, porém as grandes virtudes deles, assim de Ezequias como de Davi, estão relacionados a se voltar para a palavra, buscar orientação de Deus, mesmo em meio às fraquezas e às falhas, saber o que tem Deus para nos falar, a fim de temermos e obedecermos a sua palavra e recebermos a vitória do Deus Todo-Poderoso. Deixa o seu comentário sobre o que você acha dessa maravilhosa história desse rei, que não fez o que o seu pai fez. Ele temeu ao Deus Todo-Poderoso e Deus lhe concedeu grandes vitórias. Deixa o seu like, compartilha este vídeo e confira se você é um dos inscritos do nosso canal. E o meu desejo é que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.